E é um disco que continua uma porrada sonora até hoje. Você pode colocar Rádio Pirata ao vivo ao lado de qualquer outro álbum contemporâneo ali daquela mesma época, do mesmo ano. Ele tem um outro som. Ele tem um som que faz jus àquele selinho que ele tinha mixado no sistema Mitsubishi Digital Ouça Alto. Dez coisas que você não sabia sobre o Rádio Pirata ao vivo, o disco de maior sucesso da história do rock nacional. Mas antes de contar essa história, pedimos que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você nos ajuda para que o YouTube continue exibindo os nossos vídeos, para que possamos continuar contando mais histórias do RPM e seus integrantes. A grande maioria dos usuários recorrentes do canal não são inscritos, por isso pedimos que nos ajude com sua inscrição. Também ativamos a opção Seja Membro para quem desejar colaborar e acessar material exclusivo do canal. O Rádio Pirata ao vivo é um dos maiores discos da história do rock nacional, gravado em maio de 1986, marcou um antes e um depois da música do país. Gerou um sucesso inédito, que não se repetiria com essa magnitude novamente no rock nacional. O Rádio Pirata ao vivo é o álbum de rock mais vendido da história do país, com quase 5 milhões de cópias. Quem não acompanhou esse movimento, eles foram muito grandes, né? O RPM nesse momento era uma explosão gigantesca. Esse disco vendeu quanto, cara? Vendeu, se não me engano, entre vinil e CD... Eu sei que foi uma das maiores vendas da história, né? História. Acho que como o Brasil, acho que vendeu uns 6 milhões. Foi uma loucura. Tem gente que fala que pode ter vendido ainda muito mais que isso. Durante os anos 80 ultrapassou a marca dos 3,5 milhões de cópias, mas esse disco continuou vendendo. Durante muitos anos continuou a vender cerca de 50 mil exemplares por ano. Já na década de 2000, foi relançado em CD pela Sony e continuou vendendo. Eu comprei meu CD do Rádio Pirata em 2002. O disco Rádio Pirata ao vivo, que teve uma vendagem absolutamente astronômica. Além da gente ter vendido muito bem, a gente vendeu muito bem numa época em que ainda se vendia, né? Hoje, para alguém atingir 3 milhões de cópias de um álbum é praticamente impossível, né? Olha, vai vender quanto tiver que vender. O irônico é que vendeu, enfim, horrores, né? Existe um show da Xuxa que vendeu mais. É um programa de TV, né? É praticamente uma trilha sonora. Mas isso também não tem importância. Nós fomos porque hoje é o Atlântida, Festival de Atlântida. E na hora do London, se eu não me engano, tem um efeito do laser no globinho, no mirror ball ali, que o locutor ficou louco. Meu Deus do céu, Porto Alegre nunca viu isso, e não sei o que. E tem aquela euforia, aquela gritaria, aquele negócio. O que acontece? Imediatamente a Transamérica começa a tocar aquela música, aquela versão ao vivo. 2, 3 dias depois que a gente tinha tocado lá, a gente começou a receber informação, cassete, enfim, informação do pessoal da divulgação da Sony, da CBS do local, que as rádios estavam tocando London, que o nego gravou com Walkman, com cassete. Em março, a gravadora convoca uma reunião, já não havia mais compacto. A indústria estava tão próspera, vendendo tanto, que compacto. Todo mundo comprava LP, que nem água, assim. A gente chegou a ser, sei lá, 4º, 5º maior mercado consumidor de discos do mundo. E aí eles disseram, a gente tem que fazer um disco ao vivo. A gente falou, cara, você tá maluco? A gente só tem um disco de estúdio, vai fazer o quê? As mesmas músicas. Só que ao vivo? Só que ao vivo? Não, mas se vira, você tem que tocar essas do show, a música tá estourada, a música tá em primeiro lugar. E não foi lançada, ninguém pode comprar, ficava todo mundo em casa com o gravador, esperando a hora. O DJ fala, agora não sei o que lá, e vem, pá! Aí o cara fala, Transamérica, pá! Estragava tudo. Aí esse show do primeiro disco deu origem a esse disco que permanece aí como o mais vendido, continua vendendo, né? Esse aqui é o negócio. No início de 86 era uma das mais tocadas nas rádios, mas não estava em nenhum álbum. Todas as versões que existiam eram gravações piratas dos shows que a banda fazia pelo país. Quando a banda incluiu a música no show, não tinha a intenção que fosse um grande sucesso, só estava ali para completar o repertório dos shows da turnê. Foi o primeiro álbum digital lançado por uma banda de rock no Brasil.
Com a produção de Marco Mazzola, este álbum contou com mixagem digital, feito em um dos melhores estúdios dos Estados Unidos. Mas eu tenho o seguinte, eu ainda quero gravar em CD e quero gravar ao vivo. Pô, rock and roll ao vivo, já tá doido. Eu falei, tô doido não, cara, não existe, pô. A gente já tem que ser pioneiro em alguma coisa, gente. Você quer gravar digital, né, no caso do RPM que nem eu fiz, mas eu vou dar o melhor digital pra você. Quem é que faz melhor digital? Em Nova York, uma empresa lá que faz tanta a masterização foda. E a mixagem, fomos pra lá, mixei no estúdio 50-50 em Los Angeles. E o RPM inteiro foi, né? Ficaram lá e tal. Muito rock and roll, eles alugaram um carro conversível, andava pela Melrose. A gente queria achar um som de ao vivo diferente, como a gringaiada fazia. E isso foi o que levou a gente a optar pelo Mazzola. Tudo que vocês escutam, não teve nenhum trabalho de dentro do estúdio, de regravação, de fazer, de arrumar. Não teve nada. O disco tá ali. Ainda teve a sacada, que foi dele, de colocar o selinho masterizado digitalmente, ouça alto. Isso fez diferença? Fez uma diferença. A molecada falou, não, tem que ouvir alto, tem que ouvir alto. Todo mundo passava carro andando na rua com cassete. Alto pra cacete. Funcionou, colou a história, bicho. Era legal. Não foi um disco barato, porque aí é que eu digo, envolveu a ida de todos para os Estados Unidos, envolveu o hotel, envolveu os estúdios, que eram esses estúdios que eu escolhi, principalmente era um estúdio caro, porque ele era o único estúdio americano em Los Angeles que tinha essa tecnologia para mixar digital. Então não foi um disco barato, deve ter sido um gasto equivalente a uns $300 mil. Foi o primeiro show super produzido por uma banda de rock nacional. Pela primeira vez, um artista nacional apresentou um espetáculo como se fosse um show de uma banda ou de um artista gringo. O show do Rádio Pirata ao vivo envolvia 14 toneladas em equipamentos de som e luz. Uma carreta transportava parafernália pelo país. Hoje os shows têm muito menos toneladas de equipamentos. Muita dessa redução no peso se deve à evolução tecnológica, que permite ter mais recursos com aparelhos mais leves. A potência de som era de 40.000 watts, o que é significante até hoje. A montagem do palco era feita por uma equipe técnica formada por 30 pessoas, e demorava umas 10 horas para montar o palco dos shows. Dentro dela, 14 toneladas de equipamento. Luz, som, raio laser. 30 pessoas que em menos de 10 horas armam a superprodução. 300 lâmpadas coloridas, 40.000 watts de som e 4 canhões de luz. A procura por este álbum foi tão grande que as empresas responsáveis pela prensagem dos discos não conseguiram atender a grande demanda existente, o que levou a gravadora a contratar os serviços de empresas na Argentina e no Uruguai. Para dar conta de atender ao mercado, a gravadora contratou mais fábricas de prensagem do vinil. Eram produzidos 13.000 discos do RPM por dia, só em São Paulo. E está chegando aos 2 milhões com o segundo disco, Rádio Pirata ao vivo. Só da Fonopress em São Paulo, saem 13.000 cópias do Rádio Pirata por dia. Esses números obrigaram a gravadora CBS a fazer um investimento que só Roberto Carlos exigia: contratar os serviços de outra fábrica na prensagem. Não havia mais fábricas de vinil suficientes no Brasil para prensar, fabricar toda a demanda que havia do Rádio Pirata ao vivo. Então nós começamos a tomar as fábricas da Argentina, do Uruguai. Muita gente não vendeu mais disco nessa época porque a gente pegou todas as fábricas. O que já era sucesso se tornou mega sucesso, foi isso? Foi um troço que saiu completamente. Porque a partir dali vocês foram mais pra cima ainda. Aí que arrebentou. Aí quando saiu... Vocês foram pra estratosfera. Não foi isso que é bom? Saiu completamente do controle. A gravadora não sabia o que estava acontecendo. Os caras tiveram que prensar disco na Argentina. O álbum foi gravado entre 26 e 27 de maio de 1986 e só chegou ao mercado em julho do mesmo ano. Antes de seu lançamento, o álbum já havia vendido 500.000 cópias, de pessoas que haviam reservado seu álbum, no que seria pré-venda. Antes do seu lançamento, o álbum já era um sucesso. E o disco já sai em agosto com duplo platino, assim, uma pré-venda absurda, um negócio inimaginável. A turnê do Rádio Pirata ao vivo durou 1 ano e 4 meses, de setembro de 1985 a dezembro de 1986. Foram quase 300 shows em 200 cidades do país. Eles realizaram até 3 shows no mesmo dia, até 30 shows por mês.
Números que seriam difíceis de igualar por qualquer artista nacional. Eu me lembro de algumas entrevistas, uma entrevista assim que a garota perguntou pro PA, falei, qual é o seu sonho? Ele, dormir. Ah, teve um dia que teve até 3 shows, se eu não me engano. O sucesso da banda foi tão grande, que comparavam esse sucesso com o dos Beatles na Inglaterra nos anos 60, devido à loucura gerada pelo fenômeno RPM em todo o Brasil. Durante alguns shows no Nordeste, os integrantes do RPM circulavam pela cidade em carros blindados, devido à histeria gerada pelos fãs, que acompanhavam a banda. Eu acho que a primeira vez que a gente teve uma noção realmente de que a coisa tinha perdido o controle, foi a primeira turnê que a gente fez para o Nordeste. Fizemos ali uns 6, 8 shows no Nordeste. E a hora que o avião taxiou, a gente viu aquele puta monte de gente na varanda do aeroporto, não lembro o seu nome exatamente. E aquele montão de gente falou, meu, o que será isso, hein, cara? Que troço louco, olha. A gente pensou que tava chegando a seleção, time de futebol. Sério, moleque, ingênuo pra cacete. Maluco, a hora que botou o pé na escada do avião, foi uma gritaria, foi uma confusão. A gente teve que sair A gente só andava de carro blindado. Entrar no ônibus é uma aventura diária do RPM. Os seguranças procuram preservar alguns fios de cabelo. Para atender a pelo menos metade dos pedidos, o ônibus fica parado quase meia hora. Ali eu senti o primeiro momento Beatle. Parecia bitomania. O RPM era uma espécie de Rei Midas em 1986. A procura pela banda era tão grande que tudo que tocava virava ouro. Por exemplo, foi lançado no mercado um álbum de figurinhas da banda, com imagens exclusivas de cada um dos integrantes. Também lançou música instrumental, que se tornou uma das mais ouvidas durante o ano, algo inédito para uma faixa instrumental no país. Atenção, moçada! Na banda, um show de figurinhas do RPM! Fotos inéditas! E autógrafos! Figurinhas RPM! Comece já sua coleção! Também lançou música instrumental, que se tornou uma das mais ouvidas durante o ano, algo inédito para uma faixa instrumental no país. RPM foi a profissionalização do rock no Brasil. Depois do Rock in Rio de 1985, os fãs de rock ficaram mais exigentes quanto ao tipo de show que queriam ver. As bandas nacionais precisavam fazer shows do mesmo nível, para poder competir com as bandas gringas. Foi então que a sorte bateu à porta de Luiz Schiavon e Paulo Ricardo. Manuel Poladian, empresário e produtor de grandes artistas nacionais, como Roberto Carlos e Caetano Veloso, colocou os olhos na banda e decidiu ser o empresário do RPM e produzir seu show. Além do grande investimento que fez para transformar o RPM em uma mega banda, com um show de grande produção no país, contou com a ajuda de Ney Matogrosso, que foi o diretor musical, que ficaria encarregado de montar o show. Isso incluiu a iluminação, o som e os efeitos visuais que acompanhariam o espetáculo, mas também da atuação da banda no palco. Essas são algumas das curiosidades desse grande álbum. Agora a resenha continua nos comentários. Queremos conhecer a sua história com o álbum Rádio Pirata ao Vivo. Você comprou o LP? Como conheceu esse trabalho? E se você ainda tem o álbum Rádio Pirata ao Vivo?